Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Estou aqui de volta mais um dia para trazer aqui a palavra do Senhor. A palavra de hoje se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 31, onde fala da sucessão de Moisés. Uma palavra direcionada para Josué diante da nova fase da vida de Josué, que Josué iria enfrentar, ele ia suceder Moisés, como de fato aconteceu, ele foi o sucessor de Moisés, e Deus deu uma palavra para Josué, que está no versículo 8, onde diz assim: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Então, aqui a palavra do Senhor, todos nós sabemos a história do povo de Deus, como tudo começou desde a chegada ao Egito até a sua saída do Egito. Como se procedeu, como que as coisas aconteceram com o povo de Deus. Então, nós sabemos de toda a história que Moisés foi usado por Deus para tirar o povo dele do Egito, que Deus guiou todo o seu povo no deserto, que durante o dia havia uma nuvem que acompanhava o povo no deserto e durante a noite uma coluna de fogo. Então nós vemos que Deus ele sempre cuidou do seu povo, independente de como o povo agia, independente de muitas vezes haver ali uma ingratidão por parte de alguns dos israelitas, de sentirem a vontade, o desejo de voltarem ao Egito, sabendo que Deus tinha algo melhor para eles, que havia uma terra prometida, mesmo Deus tendo feito várias promessas, mesmo Deus tendo feito milagres, aquele povo muitas vezes eles desejaram voltar ao Egito. Eu quero abrir aqui uma exceção para falar algo bem interessante que há muito tempo atrás o Senhor colocou no meu coração sobre o Egito, que eu tenho esse entendimento sobre o Egito. Muitas vezes nós, como cristãos, nós falamos do Egito como um lugar ruim, como um lugar de castigo, um lugar de provação, um lugar de sofrimento. Mas o Egito, quando nós observamos desde o livro de Gênesis, que foi o início ali da fome que teve em toda aquela região, mas no Egito havia abundância, desde aquele começo, quando os filhos de Jacó descem ao Egito a primeira vez para buscar mantimento, eu já consigo ver ali que havia provisão de Deus no Egito, naquele lugar improvável, o Egito, o lugar que hoje em dia, principalmente no meio dos cristãos, é tido como, para alguns, um lugar amaldiçoado. É como se fosse um lugar só de provações. Mas Deus trabalha de forma diferente. E ali havia vida naquele lugar, havia provisão no Egito. Então os filhos de Jacó descem uma vez para buscar mantimento, desce a segunda vez, e ali todos nós já conhecemos a história de José, que era o governador, e de como tudo aconteceu. Então, no Novo Testamento, no nascimento de Jesus, quando o rei determina a morte das crianças, Deus fala para que José pegue Maria e Jesus e desça ao Egito. Então eu vejo que o Egito não é um lugar só de provações. O Egito é um lugar temporário. O Egito é um lugar onde é como se fosse uma escola. É um lugar de sobrevivência. O Egito, por 2 vezes na Bíblia, foi um lugar foi um lugar para salvar vidas, onde vidas foram salvas. Foi no Egito, porque desde o princípio, como já mencionei antes, quando José era governador e também quando Jesus era uma criança, era pequenininho. Então, onde que Jesus foi salvo, onde que Jesus foi protegido, para onde precisou ir? Para o Egito. Então, nós como cristãos, muitas vezes temos uma interpretação errada do Egito. O Egito é um lugar temporário para nós aprendermos, para nós estarmos,
é um lugar que muitas vezes é para salvar vidas, mas não é para permanecer no Egito. Estou falando no sentido figurado, não no sentido do país mesmo que existe até hoje. Então, nós precisamos aprender a diferenciar o momento em que é para nós estarmos no Egito e quando Deus quer nos tirar do Egito, e não termos essa impressão de que estar no Egito é só provação, é só coisa ruim, porque teve momentos bons também, teve momentos em que vidas foram salvas ali no Egito, mas também teve o momento da saída, porque às vezes aquilo que parece que é bom para nós, não é o que Deus tem para nós. Aquilo que a gente, às vezes a gente se apega a coisas. E o Egito não é lugar para nós nos apegarmos. Nós temos que ter a mente aberta, o coração aberto para o novo de Deus, aquilo que Deus quer trabalhar nas nossas vidas. E muitas vezes a gente não consegue ter essa interpretação de que chegou a hora de sairmos do lugar onde nós estamos acomodados, muitas vezes na nossa zona de conforto. E ali aquele povo, ele estava caminhando no deserto, como todos nós já conhecemos muito bem toda a história, e chega um momento em que Deus quer transferir ali, que Moisés está guiando o seu povo, mas Moisés não ia chegar na terra prometida. Ele ia olhar, Deus fala para Moisés que ele ia olhar, ia ver de longe, mas ele não ia pisar os pés dele lá. E Josué, como sucessor, ele recebe essa palavra, uma palavra linda do Senhor. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará nem te desamparará, não temas nem te espantes. Aquilo era novo na vida de Josué. Talvez ele nunca tivesse imaginado que ele iria suceder, que ele seria o sucessor de Moisés. Talvez ele recebeu aquilo ali como um choque, como um impacto na vida dele. Como assim? Como que eu vou substituir Moisés? Como que eu vou levar esse povo até a terra prometida? Às vezes o novo nos assusta. Sair da nossa zona de conforto, sair daquilo que nós estamos acomodados a viver, assusta e nos causa medo. Mas o Senhor diz que Ele não nos deixará nem nos desamparará. Essa palavra hoje, ela está aqui para nós. Independente do momento que você está passando, independente se você está no Egito ou não está no Egito, independente daquilo que você está vivendo, o Senhor não te deixará nem te desamparará. Já faz mais de uma semana que eu estou com essa palavra na minha cabeça, que eu estou com esse versículo na minha cabeça. E o Senhor tem falado comigo muitas vezes no momento de medo, no momento de angústia, de aflição. E eu tenho me lembrado dessa palavra, que o Senhor não me deixará nem me desamparará. E eu trouxe ela aqui para compartilhar com vocês também. Que o Senhor não vai te deixar nem vai te desamparar. Independente das dificuldades, independente das lutas. O Senhor é conosco. Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele tem feito nas nossas vidas. Ele é fiel na palavra dele. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, ele é fiel. E ele tem cuidado de nós em todo esse tempo. O versículo 6 diz assim: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. Eu tinha lido o versículo 8 e olha que interessante que o versículo 6, ele tem falado no versículo 6. Não vos deixará nem vos desamparará. Deus, ele se mantém firme na promessa dele. Ele pede para que Josué não se espante e não desanime. Ele pede para que tenha força, pede para que tenha ânimo, porque ele não deixará. Ele não abandonará o seu povo. Deus não abandonou o seu povo. Deus está conosco. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de lutas, até nos momentos... Nós podemos ver o momento que aquele povo sentiu saudade dos pepinos e das cebolas que havia no Egito. Chegou um momento que aquele povo que estava no Egito, ele estava bem, eles estavam bem. Mas quando chegou o momento deles saírem, eles foram crescendo muito. E eles trabalhavam lá no Egito, eles já tinham virado escravos no Egito,
eles trabalhavam muito, já não eram reconhecido como um povo normal, mas sim apenas como escravos. Eles estavam em sofrimento ali, mas mesmo assim, quando Deus tirou eles daquele lugar que já não era mais um lugar bom para eles, não era mais para eles estarem ali, Deus tira eles daquele lugar e eles sentem saudade das cebolas e dos pepinos. Chegou um momento ali de ingratidão daquele povo, que eles queriam voltar para o Egito, preferiam estar num lugar como escravos do que serem livres, em uma forma de desespero por alimento, por comida. E muitas vezes nós nos desesperamos por tão pouca coisa. No momento da dificuldade, que não é nenhuma dificuldade tão grande assim, nós entramos em desespero e nós não confiamos mais no Senhor. Mas a palavra diz que esforçai-vos e animei-vos, não se espante. E aquele povo ficou espantado. Aquele povo começou a murmurar, começou a desejar voltar ao lugar de onde Deus havia tirado eles. Que nós, neste dia, nós possamos confiar mais no Senhor. Que nossa fé possa estar no Senhor. Que nós possamos viver por fé e não por vista. Que nós possamos confiar que Deus não nos abandona. Independente das dificuldades que nós estamos passando, nós vamos confiar mais e mais e mais no Senhor, porque a promessa é: não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Fiquem todos com Deus.